Mais um vídeo aí no canal, dessa vez para a gente analisar os resultados da Unifique do terceiro trimestre de 2025 e também vou atualizar o meu modelo aqui de valuation para a gente ver o que ainda tem de upside, né? Porque as ações da empresa estão subindo bastante esse ano e obviamente uma parte desse upside já passou, né? Mas vamos ver se ainda tem mais espaço para a Unifique sair crescendo, né? Antes de tudo, agradecer o pessoal que está se inscrevendo no canal ultimamente aí. Aqui eu faço análise de algumas empresas que eu acredito que tem potencial, né, de valorização e também de algumas gestoras para o pessoal que curte investir via fundos. Então eu recomendo aí o pessoal que quer investir via fundos. Tem a nossa carteira, Melhores Fundos, vou deixar na descrição. Tem dado 200% do CDI nos últimos 5 anos aí, pessoal. Beleza? Recomendo dar uma olhada. E também vou deixar na descrição, tá, pessoal? Quem tem interesse aí em fazer as análises por conta própria ou tá no mercado financeiro e tal, vou deixar o nosso produto muito acessível, é uma planilha de valuation, mais um guia de valuation, tá? Ali passo a passo de como fazer, montar um modelo. Eu recomendo, é bem acessível, eu acho que não dá nem R$ 20 o preço, vale muito a pena para quem está estudando também. Beleza? Vou deixar na descrição aí, tamo junto. E então vamos lá. Bom, eu comecei a cobrir a Unifique, né, aqui no canal no começo do ano, 2025 aqui, quando a ação estava na faixa de 3,30 reais, né? E agora subiu, já está a 5,40, né? O último dia aqui dá 5,36, mas hoje, 7 de novembro, já está 5,40 a ação. Então uma alta de mais de 60%, né? Andou bastante. Então vamos ver se ainda tem espaço para um pouco mais de alta, né? Então eu baixei aqui o release de resultados, né, na área de RI da empresa. Se a gente pegar as principais linhas do balanço aqui, todas elas vêm crescendo, né? Como eu sempre falo, a empresa é um reloginho, cresce trimestre a trimestre. E em um negócio que tem uma boa proteção também, porque não é fácil de um competidor vir e pegar os clientes da Unifique, né? Porque tem toda uma estrutura ali que a empresa tem que montar na cidade e tal. Não é tão fácil assim, então é um negócio bastante interessante, tá? Tem muita gente que não gosta de telecom, mas o negócio da Unifique, ele é bom. Ele tem uma excelente gestão, um excelente nicho ali. E eles têm realmente um produto bom aí, dado que foi eleita, por, acho que nos últimos 6 anos, a melhor avaliação de clientes de internet banda larga no sul do Brasil, tá? Então é uma empresa que é realmente boa, tá? Não é que nem Vivo tinha aí que o pessoal não gosta, tá? A Unifique é realmente uma empresa diferenciada. Então, se a gente pegar aqui as principais linhas do balanço, como receita operacional líquida, por exemplo, e comparar com o mesmo período do ano passado, a gente vê um crescimento já bem interessante aqui, 19%, tá? Em relação ao mesmo período do ano passado. Se a gente pegar as linhas de lucro operacional, EBIT e EBITDA, né? Vamos pegar o EBIT aqui, já que o EBITDA está considerando a depreciação e amortização. EBIT cresceu 24% em relação ao mesmo período do trimestre passado, né? Mostrando que a empresa está crescendo a uma boa taxa. E lucro líquido cresceu 39%. Só que eu gosto de olhar mais essa métrica aqui, ó, dos 3 primeiros trimestres desse ano contra os 3 primeiros trimestres do ano passado, né? Então é 9 meses contra 9 meses, para suavizar um pouco aí os trimestres que às vezes um trimestre vai um pouco acima, outro abaixo, né, dá uma suavizada. A gente pegar aqui receita operacional líquida crescendo nessa comparação aí 13% ao ano, EBIT a 20%, EBITDA a 15% e lucro líquido a 17%. Então aí a gente vê que a empresa cresce mais ou menos aí entre 10 a 20%, vai oscilar dentro desse rango aí, tá? Então é uma taxa ok para um negócio bem estável, né? Não é aquelas taxas de crescimento de empresa de tecnologia, né? Mas é um crescimento ok, tá? Aqui duas notícias importantes aqui para esse trimestre. A empresa segue fazendo M&A e aquisições, né? A gente vê aqui duas empresas que a empresa comprou a carteira de clientes e os ativos, 3SNet e a DT Provedor de Internet, e teve a aquisição da CCS Telecom, tá? Então a Unifique ela segue usando aquele capital que ela ainda tem um pouco lá do IPO que ela fez alguns anos atrás, e um pouco do caixa que ela vai gerando, né, nessa operação, e ainda vai comprando alguns clientes, por isso que a empresa consegue crescer nessa faixa de 10 a 20%. É um pedaço dessa taxa aí é orgânico, né, que ela reinveste o capital em mais estrutura, em mais cidades, e outro pedaço ela vai simplesmente comprando outros competidores ali. E aí o market share da empresa vai crescendo ali, né, trimestre a trimestre um pouquinho. Então, por isso que eu falo que a empresa é um reloginho, todo trimestre ela vai aumentando um pouquinho a base e crescendo um pouco mais, tá? Então a empresa já ficou grande, né? Eu vou mostrar para vocês esse gráfico de track record aqui, que é o que eu mais gosto da Unifique, tá? Que mostra, que é um belo retrato do que é a empresa, né? É um reloginho que cresce trimestre a trimestre. A gente vê aqui as métricas dos últimos, são quantos trimestres? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 trimestres aqui, né? Desde o primeiro trimestre de 2024. Se tu pegar a receita aqui, ó, saiu de 249 milhões na base trimestral, já está na faixa de 306, né? Se tu for fazer um composto, dá uma taxa interessante. E se pegar ainda o dado anual aqui, 2021, 22, 23, olha como evoluiu a receita, né? De 458 milhões anual em 2021, foi para 670, 883, 1 bilhão e vai bater mais de 1 bilhão agora em 2025, né? Fechamento do ano. A gente foi para lucro, 80 milhões de lucro em 2021, 130 milhões em 2022, 145 em 2023, 174 em 2024, e se somar todos os trimestres aqui, vai dar mais que isso também. Então, é reloginho, se tu pegar, pode fazer todas as divisões aqui trimestre por trimestre, a empresa está crescendo, né? Então, é isso que eu gosto da Unifique, apesar de que o setor não é dos melhores e tal, né? Tem inovação tecnológica que vai barateando um pouco mais assim a internet banda larga, né? Então fica difícil para crescer muito o preço, mas a empresa vai colocando inovações, ela adicionou a internet móvel, como eu vou mostrar aqui também, tá? Como nova fonte de receita. Aqui a gente pode ver telefonia móvel também, é um produto novo na Unifique. Antes tinha só a banda larga, né? Agora tem internet móvel. A gente pode ver que no terceiro trimestre de 24 eram bem poucas cidades atendidas, eram 6, agora já são 91 as cidades atendidas. Os acessos já estão em 211 mil e eu vou mostrar aqui como que já está a receita dessa linha de telefonia móvel somando aqui em relação à internet. Tá? Então a gente vê aqui que telefonia móvel era quase nada, 2 milhões de receita no terceiro trimestre de 24, já está em 19, tá? Essa linha aqui de telefonia móvel, eu acho que é a que mais vai crescer agora, vai começar a ajudar a linha internet, né? E tem um outro fator interessante para quem conhece a empresa aqui, sabe que a linha internet é a principal, né, de negócio. Aqui nesse reporte aparece uma queda de 254 para 214, mas é porque a empresa fez um reajuste ali de receita e passou uma parte dessa receita que vinha de internet para TV e mídia. Por isso que TV e mídia saiu de 36 milhões para 105 milhões. Basicamente na assinatura de internet ali, a empresa cobrava o aluguel do equipamento mais a internet. Ela discriminou agora diferente. Esse aluguel do equipamento ele virou mídia. Ele virou mídia por uma questão tributária, então nada mudou, tá? Só as contas mudaram aqui. Então um pedaço dessa receita que estava na internet passou para mídia aqui. Tá? Mas o principal a olhar aqui de todas essas linhas de negócio é a receita total aqui, né? A gente vê aqui receita líquida, né? Vamos olhar. 306 milhões esse trimestre contra 255 milhões no mesmo trimestre do ano passado, crescimento de 19%. Tá? Então a empresa segue crescendo bem a receita. A internet segue crescendo, mas ela vai jogando telefonia móvel a mais como uma nova linha aí, assim que a empresa vai conseguindo montar as estruturas nas cidades. Ela ganhou a outorga para explorar algumas cidades e a empresa tem a obrigação de fazer o investimento nas antenas, nas redes, para explorar essas cidades que ela ganhou a licença, né, em Santa Catarina. Então é de se esperar que essa linha de telefonia móvel ela vai ficar cada vez mais relevante no negócio, né, ajudando a empresa a conseguir crescer a receita. Aqui, para não colocar ninguém em furada, né, ninguém empresa endividada e alavancada, eu sempre analiso o endividamento e alavancagem. Né? Então a gente vê aqui que a empresa hoje ela tem um endividamento total de 688 milhões de reais, só que o EBITDA da empresa ele é de 559 milhões, né? E ainda tem um caixa, a gente tem aqui o caixa de 270 milhões. Então, a dívida líquida EBITDA é uma relação muito saudável, de 0,61 vezes, né? Porque tu vai pegar o endividamento total de 188 milhões, vai diminuir o caixa que ela tem, né? E aí vai sobrar a dívida líquida total aqui de 343. E aí tu pega essa dívida líquida e divide pelo EBITDA de 559. Isso dá uma relação de 0,61 vezes, né? Então, um EBITDA da empresa, um ano de EBITDA, paga toda a dívida que ela tem e sobra. Né? Então, isso é uma relação bem tranquila. O mercado considera essa relação aqui saudável até 3 vezes. Tá? Então, se a dívida líquida for maior do que o 3 EBITDAs, aí que a empresa começa a ficar perigosa, né? Mas até 3 vezes é ok, então ela está bem longe de estar alavancada, tem bastante espaço aqui. Até se ela quiser pegar mais dívida para crescer mais, daria, né?
Mas não é o perfil da empresa. O perfil da empresa é crescer com o caixa ali, investir e, e é isso. Então vamos lá para o modelo, atualização do modelo aqui de Unifique. Né? Eu tinha um modelo lá que eu fiz em outro vídeo que dava um preço-alvo um pouco menor, mas eu ajustei aqui, tá? Eu coloquei, como eu vi que a empresa está conseguindo crescer mais do que eu imaginava, eu ajustei um pouco a taxa de crescimento. Então eu coloquei aqui as seguintes premissas para o modelo, né? Um horizonte de 5 anos de projeção mais a perpetuidade. Começaria o modelo com um fluxo de caixa livre aqui de 220 milhões de reais em 2025. E aí as premissas de crescimento de 5 a 15% nesses 5 anos iniciais, depois a perpetuidade, né? Então, né, nesse gráfico, nesse mapa de calor aqui, né? Então no eixo Y seria o crescimento desse fluxo de caixa e no eixo Y, no eixo X, o custo de capital, WACC. Né? Então eu coloco aqui cenários, né? Ou ela cresce só 5% ao ano nesses próximos 5 anos indo mal, né? Ela começa a cair e não conseguir mais crescer tanto, ou ela consegue manter essa taxa que ela está tendo aí de 15% ao ano, né, para os próximos 5 anos, num cenário otimista aqui, né? Perpetuidade coloquei 2%, né, em linha com o PIB. E só para entender como que é esse WACC, eu considero que o custo de capital começa em 15%, e aí nos cenários ou ele fica em 15%, ou ele cai até 14, ou ele cai até 13, ou cai até 12, 11 e 10 nos últimos anos, tá? Então por isso que tem aqui de 10 a 15 no custo de capital no eixo X. E aí gera vários preços-alvos, né? Para mim, o mais provável é que esteja nessa faixa aqui, ó, de 6,50 o preço-alvo a 7,71, tá? Hoje a empresa está 5,40, né? Então ainda tem aí um upside, tá? Isso sendo bem conservador, tá? Bem conservador, porque nesse meu cenário aqui, eu estou considerando que a empresa vai crescer de 7 a 9%, o fluxo de caixa nos próximos anos, e o WACC vai continuar alto, né? O custo de capital vai continuar alto de 13 a 14%, a taxa de juros não vai cair muito, vai cair pouco. O Brasil um cenário ruim e tal, não estou considerando uma melhora no cenário macro, né? Então, mesmo assim, ainda tem um certo upsidezinho aí, como eu coloquei aqui, já bem menor agora, né? Mais de 20 a 40%. Tá? Então, para mim, eu vou ainda segurar um pouco mais, mas já reduzindo a posição, reduzindo aos poucos, porque já andou 70% já, desde quando eu entrei. E aí já dá pra considerar um carrego só, né? Vai reduzindo e carregando o que vai sobrando ali, tá? Então é isso. Mas óbvio que se a empresa continuar crescendo aqui, né? Nessa faixa aqui, vamos supor de 13 a 15 e a economia melhore, a taxa de juros caia, ela pode sim valer de 9 a 12 reais, por exemplo. Tá? Tem espaço para valer isso aí de acordo com o que ela gera de caixa, um balanço e um modelo de valuation bem feito. Tá? Tem como ela valer isso aí. Então é isso, pessoal. Era isso aí o vídeo. Era fazer aí uma atualização no modelo de Unifique, mostrar para vocês que a empresa segue crescendo, segue bem. É uma empresa interessante para ter em carteira aí. Paga dividendo. Eu vou mostrar, posso até mostrar aqui o dividend yield. A gente pode ver aqui, ó. Ela até tem um dividend yield até interessante, 5%, tá? Então, PVPA, outros múltiplos aqui baixos também, né? Preço-lucro abaixo de 10, PVPA de 1.5, indicadores de rentabilidade ROIC na linha aqui em torno de 15%, em linha com a Selic, né? O ideal é que seja um pouco acima. Mas é isso, a empresa tem excelentes indicadores em todas as maneiras de analisar análise fundamentalista, ela tem indicadores interessantes, tá? Obviamente não é aquela empresa para tu carregar para sempre, se ela começar a ficar cara tem que vender, né? Porque não é uma Petrobras ou um Banco do Brasil que vai sobreviver para sempre, não dá para saber, né? Mas é um negócio bem interessante, beleza? Então é isso, pessoal, só peço aí para quem tá curtindo os vídeos aí se inscrever, dá um like aí no vídeo e vou deixar na descrição aí nossos produtos, a carteira Melhores Fundos, para quem tiver interesse em acompanhar, uma assinatura mensal, pode cancelar quando quiser lá na Hotmart, e a nossa planilha de valuation com o guia de valuation explicando como fazer um modelo de valuation. E para quem está aprendendo, eu acho que é bem interessante. Nas células tu vai conseguir olhar o porquê, né, de que essa conta aqui é a soma dessa com essa, a divisão com essa. Então dá para entender toda a lógica de um modelo de valuation que vai te servir não só para analisar empresas da bolsa, mas também qualquer negócio que tu for investir, entrar com um amigo, entrar como um sócio. Tu vai poder fazer um modelo e ter uma ideia ali se tu tá pagando caro ou não nesse negócio, saber quanto que vale o teu negócio. Se tu é um empresário, tu pode fazer da tua própria empresa, etc. Beleza? Então é isso, pessoal. Tamo junto. Abraço.